Glórias a Deus, amém? Amém? Você encontrou o bem mais precioso ou não? Você já encontrou esse bem mais precioso? Teve um homem que vendeu tudo para comprar um terreno, mas ele só queria o tesouro, não queria o terreno. Você sabia disso? Ele vendeu tudo que tinha para comprar o terreno, mas ele não queria o terreno. Ele só queria o bem mais precioso. Porque o tesouro estava escondido no terreno. O bem mais precioso você não paga. Você só paga pelo terreno. Porque o precioso já está no terreno. E Maria, Marta estavam aí conversando, enquanto uma estava aos pés do Senhor, a outra estava preocupada com outras coisas. Mas a pergunta é: o que é esse bem mais precioso? Vamos falar de que hoje? O que é esse bem mais precioso? O altar de adoração. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. No livro de... Nós começamos a falar sobre princípios e fechamos a semana passada, mas antes de eu comentar, deixa eu ler Gênesis 8, do versículo 20 ao versículo 21. Gênesis capítulo 8, versículo 20 e o versículo 21. Se você não achou, como dizem, cola na Angélica. Tenho certeza que se você prestar atenção hoje, você receberá do Senhor uma porção da parte de Deus. Amém? Você crê nisso? Então vamos junto ler. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Quero te louvar e te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio. Continua mesmo, Senhor, falando conosco, nos abençoando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Nós, na semana passada, então, fechamos assim a série sobre princípios, onde falamos sobre princípios espirituais. E uma das coisas que nós comentamos é exatamente a essência da adoração, para que nós possamos, então, entender. Talvez você pensou que eu fiz a introdução porque eu combinei com os irmãos do louvor. Não, eu não combinei. É porque Deus falou para eles, eles não combinaram nada comigo, amém? Eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre o altar de adoração, sobre a adoração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje cheio da palavra de Deus, amém? Eu quero viajar um pouco com vocês sobre a importância. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Noé, ele não tinha nenhum mandamento que dizia para construir altar, ou tinha? Não tinha. A única coisa que Noé recebeu foi para construir a arca. Ele não recebeu mandamento nenhum. A única realidade que ele sabia é que ele estava na arca e fora estava cheia da água. É a única coisa que ele sabia. Mas quando eu leio esse texto, algo me chama muito a atenção. Na Bíblia, o que era chamado, ou o que é chamado altar de adoração, é um local, né, onde eles construíam para se colocar nele um animal ou um cordeiro, e esse cordeiro era sacrificado como símbolo de uma adoração aceitável diante de Deus. E quando nós pensamos em adoração, se eu perguntar para os irmãos, o que é adoração? O que é adoração?
o dicionário ele faz uma definição que muitos de nós também usamos, que adoração é a celebração, reconhecimento da majestade, da grandeza e da bondade de Deus. Só que quando eu olho para essa definição, o meu coração percebe que é muito vazia. Para eu chegar aqui e falar para você, irmã, adoração é você simplesmente celebrar, é você reconhecer a majestade, a grandeza e a bondade de Deus. Mas como eu gosto de meditar um pouco mais na palavra, algo me chamou a atenção. Quando eu fui mais a fundo, olhei para esse texto que nós lemos, primeira coisa que me chamou a atenção, o mais importante não é o que Noé construiu. O que ele construiu? O que ele construiu? Altar. O mais importante, quando você mergulha nesse texto, você percebe que o mais importante não é o que ele construiu, mas sim o que ele colocou sobre o que ele construiu. O sacrifício. E quando eu olhei essa frase, o sacrifício, isso me levou a refletir sobre a pessoa de Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que a adoração, ela começa com um ato de fé na pessoa de Jesus. Porque quando nós cremos em Jesus, nós precisamos perceber que Ele é, primeiro, é o cheiro suave que Noé estava declarando. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, Jesus é a oferta entregue e Jesus é a melodia pelo qual se torna aprazível aos nossos ouvidos o som que soa no nosso coração. E isso eu comecei a meditar um pouco mais, que o que Noé colocou sobre o altar foi tão profundo que Deus faz um juramento dizendo que a partir daquele momento nunca mais iria destruir a terra por causa da adoração que estava sendo oferecida. E isso é tão profundo e tão maravilhoso, isso me faz entender que a verdadeira adoração, ou seja, onde há verdadeira adoração, não pode haver destruição. Onde há verdadeira adoração, por causa de um ato de adoração, Deus faz um juramento dizendo que nunca mais vou destruir a terra por causa da adoração que esse homem ofereceu. Então isso me leva a entender que a verdadeira adoração, onde existe verdadeira adoração, verdadeiros adoradores, não haverá destruição, e sim haverá salvação. E isso é tão maravilhoso que Deus não precisou destruir a terra por causa do sacrifício de Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, morreu no meu e no seu lugar, e Deus não precisou destruir a terra. Pastor, mas por quê? Porque Deus havia feito um compromisso lá atrás, que a partir dessa adoração que eu recebo, que é a melhor adoração que eu recebo, nunca mais irei destruir a terra, porque eu encontrei a melhor adoração. E essa adoração nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Essa adoração nos deu a oportunidade de crermos nele. Essa adoração nos deu a oportunidade de vivermos para Ele. Essa adoração nos tornou filhos e participantes do projeto dele. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós começamos a perceber que se nós tivermos uma adoração como esta, estaremos livres da condenação e da destruição eterna, simplesmente por causa da verdadeira adoração. Lá no livro de Salmos 121, versículo 1 e 2, o que diz? Vamos ler lá. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e... Olha que interessante. Para onde é que ele levou os olhos? Para onde é que ele levou os olhos, irmão? Quando você olha para esse texto,
que eu esperei vocês falar monte para não falar céu? Eu ouvi falando céu, mas falei, se eu esperar ter alguém falar monte. Por quê? O interessante é que nesse texto, o socorro de Davi não veio dos montes, mas ele levou os olhos para mas o socorro dele não veio dos montes. O socorro dele veio do Senhor. Então nós começamos a perceber que a adoração consiste na manifestação da natureza de Deus no homem. E aqui eu quero abrir um pouco a sua mente. Eu vou falar algo talvez que você não vai entender de primeira. Escute bem o que eu vou falar para você. Talvez você não vai entender de primeira. A adoração verdadeira é quando Deus celebra a Deus por intermédio do homem. A verdadeira adoração é quando Deus celebra a Deus por intermédio do homem. Eu sei que você não entendeu, por isso que eu falei. Falei, pastor, e agora? Aonde que eu quero chegar? Quando você estuda o Antigo Testamento na lei se fazia sombra de quem Jesus era. Na lei tinha apenas a imagem de Jesus representado por profetas, que Isaías, por exemplo, 61, versículo, ele diz que ele veio para curar, para restaurar. Só que quando você lê Isaías não curou ninguém, não restaurou ninguém, e aí como é que faz? Como é que você explica? Quando lemos o Novo Testamento, você percebe que a imagem daquilo que era sombra, a imagem daquilo que era sombra no passado, agora essa imagem se faz presente. Eu vou continuar indo, eu sei que você vai entender. No Antigo Testamento, eles precisavam matar um cordeiro para adorar. Hoje o nosso cordeiro já foi morto, por isso é que nós o adoramos. Deixa eu continuar mais. No passado, eles adoravam para obter resposta. Nós já temos a resposta que é Jesus, por isso o adoramos. Está entendendo agora? Eu vou continuar de novo. Eles buscavam Deus para terem a solução. Nós já temos a solução, por isso é que buscamos e entregamos tudo a Ele. Entendeu o que eu disse? Eu vou continuar, você vai entender de novo. A adoração não é aquela que simplesmente sobe. A verdadeira adoração é aquela que desceu para depois subir. Entendeu o que eu disse? Pastor, não estou entendendo o que significa essa verdadeira adoração. Eu e você, a verdadeira adoração não deve ser feita como aquele que se rebelou e caiu. A verdadeira adoração deve ser feita como aquele que veio, se revelou e subiu ao terceiro dia. Você sabe quem é Ele? Por quê, pastor? Porque Deus quem coloca em nós a melodia e as palavras. E essas melodias e essas palavras sobem para o céu como um cheiro suave. Cristo desceu, veio, morreu na cruz, ressuscitou e subiu para o Pai. Então o sacrifício subiu, por isso é que com Ele eu também tenho a certeza que subirei. E aqui talvez você comece a falar, pastor, onde você quer chegar? A adoração verdadeira, ela penetra todas as dimensões que nenhum anjo pode penetrar. A verdadeira adoração penetra todas as revelações que nenhum anjo pode perceber. A verdadeira adoração nos permite ver aquilo que nenhum anjo pode ver. Aonde que eu quero mostrar para você? Eu e você, nós não cantamos Tu és santo por causa do pecado que existe. Nós cantamos Tu és santo por causa da natureza de Deus que foi revelada em mim. Então eu não canto santo por causa do pecado que existe. Eu canto que Ele é santo
por causa da natureza que Deus compartilhou em mim. Por isso é que eu digo que Ele é santo. Quando dissemos que tu fazes milagre, não estamos dizendo milagre que a terra se abre, e sim milagres que nós participamos. Como, por exemplo, a imposição de mãos. Quando você coloca a mão no enfermo, o enfermo é curado. Quando você coloca a mão em alguém, o poder de Deus se manifesta. E isso, coloca para mim João 4, versículo 21 e versículo 23. Do 21 ao 23. Um texto muito conhecido sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Nessa conversa, depois você pode continuar lendo o texto, mas eu vou pegar esse texto. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que? Porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e a hora é quando? Agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Quando eu olho para esse texto, primeira pergunta que eu me fiz: o que é adoração em espírito? Mas antes de eu chegar aí, eu comecei a perceber algo. Que nesse texto, Jesus, você vai lembrar, eu dei um estudo aqui sobre a natureza ou a origem da adoração. E eu mostro nesse texto, quando Jesus chega aqui, porque eles estavam acostumados que a adoração era nos montes e era em Jerusalém. E Jesus diz que a partir de agora, vocês não adorarão mais nem no monte, nem em Jerusalém. Só que tem um problema. Vocês estão adorando o que vocês não sabem. Nós, porém, adoramos o que nós sabemos. Adorar em espírito, esse espírito que Deus fala que é adorar em espírito, ele revela em nós a natureza de Deus. Diz que, em verdade, essa verdade revela o conhecimento perfeito da pessoa de Jesus Cristo. Lá em João 8, 32, diz o quê? Conhecereis a verdade vos... E o versículo 36, o que diz? O que diz o 36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém, coloque isso na sua cabeça, ninguém consegue adorar no Espírito sem o conhecimento da verdade. Porque essa verdade é o que revela o perfeito conhecimento de Deus. Ninguém consegue adorar no Espírito sem o conhecimento da verdade. Por isso é que Jesus diz que nós adoramos o que conhecemos. Vocês estão a adorar o que vocês não conhecem. E com isso nós começamos a perceber, nós que conhecemos, eu pelo menos conheço. E esse conhecimento aqui, não é saber que aqui tem culto hoje. Não é só ouvir falar de Jesus. É um conhecimento que a Bíblia trata aqui de uma experiência real com Deus. Não é conhecimento de ouvir falar, mas é um conhecimento de alguém que tem uma experiência real com Deus. Mas a minha pergunta é: você conhece Deus, sim ou não? O que esse conhecimento traz? Esse conhecer vem pela revelação da palavra. Esse conhecimento vem pela intimidade que nós temos com a palavra de Deus. Esse conhecimento vem pela instrução que nós recebemos por meio da palavra de Deus. Por isso, e esse conhecimento que nós recebemos, seja pela revelação, seja pela intimidade, seja pela instrução, esse conhecimento nos faz termos uma verdadeira adoração. Não tem como você adorar
verdadeiramente a Deus se você não o conhece. Pastor, o que é adorar no Espírito? Estou sentindo um arrepio. Não é arrepio. Eu sinto um monte de arrepio. Às vezes até quando passa um negócio que eu não gosto, às vezes dá um arrepio, aí está meu espírito. Também não é falar em línguas estranhas. Até porque tem gente que vai quando ser crente, vai ser crente fiel, vai morrer, talvez não vai falar em língua. E esse adorar em espírito também não é pular, também não é gritar. Essa adoração é no conhecimento da natureza de Deus em nós, pois somente o conhecimento da natureza de Deus nos permitirá ter uma verdadeira adoração em espírito. Sem o conhecimento verdadeiro de Jesus, não tem como você adorar em espírito. E alguns ainda pensam, deixa eu ir um pouco mais a fundo, a adoração não tem nada a ver com técnica. Pastor, não. E sim com a sintonia com o mesmo Espírito de Deus para manifestar a glória de Deus através da sua vida. Precisa ter sintonia com esse Espírito. Por isso é que quando o seu coração, ou a sua mente, ou a sua inclinação não te leva a reconhecer quem te fez, você está perdido. Por quê, pastor? Porque não existe adoração verdadeira fora do Espírito de Deus. Não existe adoração verdadeira fora da verdade de Deus. Não existe adoração verdadeira fora de Jesus Cristo. Por quê? Porque a verdade é a natureza pelo qual conhecemos o Espírito. E o Espírito é a natureza pelo qual conhecemos visivelmente a manifestação da glória de Deus. Então, sem isso, você está fazendo moda. Mas coloca para mim Gênesis 8, versículo 21. Eu quero voltar lá. Eu fiquei encabulado com o versículo 21. Só quero ler o começo do versículo 21. E disse, o outro versículo diz que disse o Senhor, cheiro, o suave cheiro, e disse o Senhor. Disse aonde? É aqui onde eu queria mesmo entrar. Só queria esse pedaço. O Senhor sentiu o cheiro suave, e ele disse apenas em seu. Note que o texto não vai dizer que disse aos seus ouvidos, mas disse apenas em seu. E aí eu comecei a pensar, mas o que você quer falar, Senhor? E aí eu escrevi aqui para você guardar. Só uma coisa nos faz, ou nós podemos fazer, para saber o que está no coração de Deus, para chegar aos nossos ouvidos, é através de uma adoração verdadeira. Sem adoração verdadeira, não chega nada aos nossos ouvidos. E isso é tão profundo, por quê? Porque a adoração verdadeira, ela se torna uma interpretação do que está no coração de Deus. Uma adoração verdadeira, ela se torna uma resposta de Deus, uma mensagem, um socorro, uma intervenção de Deus para com os homens. Por isso é que às vezes você escuta quando o louvor ele é cristocêntrico, você escuta aquele louvor, você até começa a chorar sozinho, porque as palavras e as melodias, quando elas são escritas de acordo à verdadeira adoração, ela se torna remédio, se torna cura, se torna um meio de intervenção, se torna forma de restauração, às vezes até uma forma de fortalecer você na situação que você está vivendo. Porque existe a verdadeira adoração. E eu disse aqui, na semana passada, mas eu mudei o contexto. A verdadeira adoração não é feita, como disse no começo, como aquele que se rebelou e caiu. Mas a verdadeira adoração é feita como aquele que se revelou e subiu ao terceiro dia. Então, pastor, o que é adoração? Grave. A adoração verdadeira é envolver a natureza de Deus
na nossa participação e na nossa celebração. No que você faz, no que você celebra, se não tem a natureza de Deus, não é adoração. Porque a verdadeira adoração é envolver a natureza de Deus na nossa celebração e na nossa participação. Se nós estamos aqui, se não envolvermos Deus, nada do que estamos fazendo aqui serve. Amém? Deixa eu ler uns textos. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício, o quê? Vivo. Por que não morto? Porque quando você morrer, você não vai adorar mais agora. Você vai esperar quando você for regenerado. Santo, só que não pode ser só vivo. Porque João diz, lá em João, Jesus diz, quem está morto, crê nele, ele está vivo. Lá em João 11, versículo 25, versículo 26. Coloca antes para a gente, Angélica. Coloca lá em João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que Jesus está dizendo? Tem muita gente que está vivo, mas morto. E tem muita gente que já morreu, mas está vivo. Tem pessoas aqui na igreja que estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Mas tem gente que já morreu fisicamente, mas espiritualmente está vivo. Porque ele vai ressuscitar com o Senhor naquele dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. E você? Coloca para mim 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva o quê? Esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos seus, para quem? Para aqueles que entregam a verdadeira adoração. Efésios, último texto que eu quero ler, Efésios capítulo 1, versículo 2 e 3. A vós graça e paz da parte do pastor Flávio e do pastor Daniel, amém? Não, da parte de Deus. Para quê? Vamos lá no versículo 2. Pode continuar. Volta um pouco. Vou voltar lá de novo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E da parte também de quem? Do nosso Senhor Jesus. Agora vamos no 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, o quê? Aonde que estão essas bênçãos? Em Cristo, onde elas estão. Pode continuar. Como também fez o quê? Desde a fundação do... E quando eu olhei para esse texto, eu quero deixar aqui uma mensagem para você, que eu escrevi aqui. A única coisa que nós temos para oferecer a Deus é uma verdadeira adoração. É a única coisa. Eu vou te escandalizar agora. Deus não está preocupado, Deus não está satisfeito com nenhum mandamento. Sabe por que os mandamentos foram feitos? Porque eu e você éramos ruins, para nos ensinar. Sabia disso? É para nos corrigir. Deus não fez porque Ele achou que é bom mandar, não. É porque Ele viu que eu e você estávamos perdidos, nós precisávamos de algo para nos corrigir. E quando você entende, a única coisa que nós temos para oferecer a Deus é uma verdadeira adoração. Então precisamos adorar a Deus com tudo o que somos, com o que fazemos, com o que pensamos, porque somente fazendo isso, Deus receberá a nossa verdadeira adoração, como oferta suave, por meio de Jesus Cristo.
Não existe verdadeira adoração fora de Jesus. Não existe adoração verdadeira sem a presença de Jesus. Se coloca de pé nessa noite. Noé nos ensina uma grande lição. Não teve nenhum mandamento para ele saber que tem que fazer um altar. Mas uma coisa ele tinha certeza, ele sabia do Deus que ele servia. E quando nós olhamos na Bíblia sobre o altar, você vai perceber 3 coisas. E Abraão deixa isso muito claro, 3 coisas. Sempre que ele chegava num lugar, sabe o que ele fazia? Você não sabe, né? Vou te contar. Ele edificava um altar, construía uma tenda e cavava um poço. Deixa eu repetir de novo. Eles edificavam um altar, cavavam um poço e construíam uma tenda. Você não está entendendo. Primeiro era o altar, primeiro você precisa cuidar das coisas de Deus. Depois ele construía uma tenda, é preciso cuidar da família de Deus. E depois ele construía um poço, para que ele e os animais pudessem beber da fonte da água viva. Em toda a trajetória sempre teve as 3 coisas: um altar, um poço e uma tenda. Porque a verdadeira adoração é quando a natureza de Deus ela é revelada em nós, e por meio de nós que recebemos essa natureza, a glória de Deus se manifesta na vida das pessoas. Por isso, não existe adoração fora da presença de Deus. O que você faz fora da presença de Deus não serve para nada. Para você até pode servir, é bom, né? Mas para Deus a verdadeira adoração, ela é feita com essência. E a essência que nós temos é Jesus. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, nessa noite, Senhor. A natureza, Deus, se revela e se manifesta nas nossas vidas, ó Pai. Não adianta, Deus, cantarmos, não adianta falarmos, ó Deus, se o Senhor não está presente. Porque diz a Tua palavra, Senhor, onde estiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, não é uma reunião qualquer, mas é uma reunião em Teu nome, o Senhor se faz presente nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Enche-nos, Jesus. Enche-nos, ó Pai. Por Tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Adore Ele no seu lugar, adore. Pelo sangue derramado, Adore a Ele. pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Pelo privilégio de aqui estar, Oh, poder Jesus. soltar a minha voz e te louvar. Obrigado, Pai, obrigado. Por sentir a Tua Obrigado, presença, pela total certeza da Tua existência. Oh, Senhor. Te Adore a Ele com adorarei. fé. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Por Teu Santo Espírito que habita em mim, por Teu grande amor que não tem fim, Aleluia, Jesus. te adorarei. Por inspirar a letra da canção, por soltar a minha voz e te louvar. Aleluia, Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para cantar, então adorarei. Sou adorador, sou assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. A verdadeira adoração ninguém consegue calar, porque ela é essência. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei.
chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Aleluia, Jesus. Diga, te adorarei, Te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei. Quando chegar Aleluia, aí no Jesus. céu, te adorarei. dá tempo, irmão. Deus tem nos dando grandes oportunidades todos os dias para sermos pessoas diferentes. Deus tem nos dado oportunidade para entregarmos a Ele a verdadeira adoração. Porque a vida eterna é essa. Sabe qual que é a vida eterna? Que você conheça o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a verdadeira adoração. Quando Noé entendeu que a verdadeira adoração não era ele, mas era o cordeiro. Abraão, quando foi, Isaac perguntou: pai, mas cadê o cordeiro? Ele disse: o Senhor proverá. E esse cordeiro foi provido naquele dia. Pegaram aquele cordeiro, mas foi apenas pouca coisa. O cordeiro se entregou na sexta e ficou lá no sábado, mas no domingo disse: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, nem a morte pode me deter. Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Apenas creia, apenas confia e descanse nele. Entregue a sua melhor adoração a Ele. Não existe adoração sem Jesus. Não existe adorar no Espírito sem Jesus. Como diz o louvor que se canta muito aqui, não adianta cantar de boca para fora e lábios para fora, se a sua vida não for uma adoração. Porque a adoração é que nós fomos feitos para ser. A adoração é que Deus fez para que eu e você vivamos para adorar a Deus. O resto Ele fará. Adore a Deus. Pastor, está difícil, a luta está grande. Adore a Deus. Pastor, não estou aguentando mais. Eu quando venço essas coisas, eu falo: eu adoro mais ainda a Deus. Porque o Deus que eu sirvo, Ele nunca perdeu nenhuma batalha e nunca vai perder. O Deus que nós servimos é o Deus que está no controle de todas as coisas. Aquele Deus que tirou sua família, aquele Deus que talvez o seu pai, para alguns não tinha mais solução, ou sua mãe, ou seu primo, mas aquele Deus olhou para ele e disse: não, essa aqui é um fruto do projeto que nasceu no meu coração. Ele não é um fruto do acaso, ele é um fruto do projeto que eu coloquei no meu coração. E onde Deus opera, ninguém pode impedir. Que você viva isso verdadeiramente. Que a sua vida seja uma verdadeira adoração. Coloque na sua cabeça que nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus. E adorar não é apenas chegar aqui e cantar. Não é apenas chegar aqui e você sentar. A adoração é que nós devemos ser. A adoração é que nós devemos refletir lá fora. Porque é isso que Jesus fez. Foi cuspido, passou por tudo aquilo, mas ainda assim, Ele disse, olhou o Pai: todavia seja feita a tua vontade. Porque a verdadeira adoração é exatamente quando Ele está no centro. Por isso é que quando você leu o texto de Jesus, da transformação da água em vinho, você não entende. Porque você está ali com os olhos carnais. Maria chega e fala para Jesus: filho, o vinho acabou. E o filho responde: o que eu tenho a ver contigo? Se eu falasse para você, você vai ficar triste. Mas Maria depois recua, ele entendeu que quando nós pegamos o Senhor, Ele colocamos no centro como Senhor. Maria volta para os soldados e diz assim: ó, tudo que Ele vos mandar fazer, vocês fazem. Vocês só obedecem. Porque Ele é, eu sou também. Você é também, mas Ele é. Só Ele é.
E quando você entende isso, você começa a entender que a sua vida, ela deve estar em sintonia com o mesmo Espírito de Deus, para a manifestação da glória de Deus na sua vida, Aleluia. na sua casa e no meio da igreja. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Que vocês possam ter uma continuação de uma semana abençoada. Continuem orando pelo nosso seminário, que já é domingo agora. Tenho certeza que vai ser uma bênção, porque eu tenho orado muito, buscado a Deus, e tenho certeza que o que Deus permitiu que eu preparasse vai ser algo que vai glorificar o nome dEle. Porque acima de tudo, eu disse até aqui, acho que foi no domingo, perguntar, pastor, mas por que é missão? Eu disse, o objetivo, a palavra é muito simples, até que se torne cultura. Porque a missão é rápida, é para ontem, como se diz no Brasil. Então, que você carregue isso no seu coração. Então, domingo, vamos estar aqui juntos, que você que pode estar em casa, vai orando. Sexta-feira que tem uma oração, continue orando, apresentando a Deus, para que juntos possamos estar aqui, não só pelo momento de comunhão física, mas pelo momento de comunhão espiritual, para que nós possamos sentir o agir de Deus no nosso meio, nas nossas vidas. E que tudo que nós vamos estar aqui aprendendo, que não fique apenas só no ouvir, mas que nós possamos ter um posicionamento de vida. Porque tem gente lá fora que precisa de você, e tem gente lá fora que precisa de mim. Por isso, é para ontem, até que se torne cultura. Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.